Olá, boa noite. Eu me chamo Camila, sou aluna de farmácia e hoje nós estamos aqui com um convidado extremamente especial, o professor Reginaldo. Muito obrigada pela sua presença. Bom, para iniciarmos, eu tenho uma pergunta muito legal, e muito pessoal também. Antes de nós sermos farmacêuticos, nós somos seres humanos, como qualquer pessoa. Então eu gostaria de saber quem é o nosso presidente do CRF, fora do jaleco. Eu sou o Reginaldo Costa, estou presidente do Conselho Regional de Farmácia do Amazonas, mas antes de ser presidente, antes de ser farmacêutico, eu sou um cidadão, sou uma pessoa, né? E aí eu tenho sempre muitos hábitos de estar próximo aos meus familiares, gosto de... Pois eu tenho hábitos muito simples. Eu gosto muito de comidas regionais, gosto muito de visitar cafés novos, né? Cafés da tarde, gosto muito de estar com amigos. Eu tenho uma agenda pessoal que eu sempre me esforço para cumprir no meu dia a dia. Entendi. Muito bom. Tenho muitos amigos. Imagino. Teve algum momento na sua carreira que fez o senhor pensar em desistir? Todo aluno, em algum momento, tem lá, nossa, será que é para mim mesmo? Nessa questão, na sua vida, teve algum momento assim que... Olha, a graduação em farmácia, que na época eu trabalhava, ao mesmo tempo estudava, então foi bem desafiador. Mas, assim, houveram momentos intensos, né, de conciliar a graduação com o trabalho, com muitas atividades ao mesmo tempo, principalmente na parte final da graduação, de conciliar trabalho, trabalho de conclusão do curso, estágio, tudo ao mesmo tempo, foi muito desafiador. Mas não passou pela cabeça desistir, porque não era opção, eu não podia desistir. A graduação era uma oportunidade que eu tinha de mudar de vida, inclusive. Então, eu não poderia desistir. Foi muito pesado, mas... A gente sabe que você tem um tempinho de farmacêutico, então assim, durante todo esse tempo, enquanto profissional, qual foi a situação mais marcante da sua vida? Assim, que você falou, nossa, isso aqui é algo que marcou minha vida como farmacêutico. Eu já estou em vários lugares. Já fui voluntário nas análises clínicas, na Fundação de Medicina Tropical. Eu sou do serviço público, já atuei na saúde mental, é uma área que eu gosto, e foi muito marcante na minha vida, mas ser voluntário no Ministério da Saúde, na missão Yanomami, para mim foi marcante. Ali eu percebi que não apenas ser farmacêutico, mas como ser humano, a valorizar a vida, a valorizar o que nós temos, a valorizar as conquistas e a perceber que o que nós temos vale muito a pena. Valorizar a família, valorizar as pessoas, valorizar os amigos, porque diante de uma crise humanitária é que a gente percebe o valor que a vida tem. Professor, queria saber do senhor quais são os maiores desafios que o farmacêutico eles enfrentam no Amazonas. A gente sabe que a gente tem muitas situações no todo, mas no Amazonas, qual é o maior desafio do farmacêutico em si? Ser farmacêutico no Amazonas é desafiador, por si só, porque nós temos uma região geográfica muito grande e o nosso estado ele não é interligado por estradas, então as nossas estradas são rios. Então, a qualificação, a atualização profissional para os farmacêuticos que atuam em áreas mais distantes, áreas mais remotas, que não conseguem vir à capital para fazer uma atualização, e nos locais ao qual estão inseridos, a internet também é ruim. Ou seja, qual a principal dificuldade? A educação continuada para o farmacêutico, a atualização profissional é bem desafiador. Um outro ponto que eu considero negativo ainda no Amazonas são os baixos salários. Então, o farmacêutico do Amazonas, ele ainda é pouco remunerado. A remuneração não é suficiente para manter dignamente o profissional farmacêutico sustentando suas famílias, sustentando seus dependentes. Então, ainda as questões salariais ainda prejudicam muito a atuação profissional. A população ribeirinha, ela está tendo um acesso adequado ao medicamento? O sistema farmacêutico está conseguindo alcançar com qualidade a população ribeirinha que está mais afastada? Olha, alguns municípios, na verdade, ainda não têm um profissional farmacêutico no seu quadro de RH. Então, isso dificulta o acesso adequado ao medicamento. Porque tem muitos municípios que até ofertam determinados medicamentos, mas isso não significa que a oferta é adequada, que a orientação é adequada para o uso adequado de medicamentos. Então, boa parte da nossa população não tem a orientação e o acompanhamento adequado do profissional farmacêutico, porque muitos gestores ainda não perceberam a importância do profissional farmacêutico no quadro de RH. Ainda não perceberam a importância do profissional farmacêutico atuando tecnicamente.
como forma de armazenar adequadamente os medicamentos, transportar adequadamente os medicamentos, dispensar e orientar quanto ao uso adequado dos medicamentos. Muitos gestores que não têm esse conhecimento técnico não percebem que só ter acesso à tecnologia e medicamento, isso não vai fazer com que as pessoas tenham como melhorar o seu quadro de saúde, como forma de melhorar o quadro de saúde. Nós já temos confirmações de que somente o medicamento ele não resolve o problema de saúde. O que a gente precisa? De um medicamento, mas nós precisamos da orientação adequada, do acompanhamento, quanto ao uso adequado desse medicamento, o acompanhamento de retorno para saber se a dispensação do medicamento foi adequada e se o retorno, após o uso do medicamento, se o medicamento foi satisfatório, se o medicamento foi perfeito, se precisa fazer uma troca do medicamento. Então, não é simplesmente ofertar o medicamento. Nós precisamos de um acompanhamento adequado, que nas regiões remotas nós ainda não temos esse acompanhamento adequado. A minha regularização aqui no Amazonas, ela serve para todos os estados do Brasil ou somente para o Amazonas? Não, a atuação farmacêutica ela é regional. Por quê? Os 26 estados mais o Distrito Federal, todos eles atualmente têm Conselho Regional de Farmácia. Então, cada estado da federação tem responsabilidade de registrar os profissionais na sua unidade federativa. Então, cada profissional farmacêutico que precisar atuar em um outro estado, ele pode solicitar uma inscrição secundária em outro estado, ou seja, ele permanece com a inscrição do estado do Amazonas, mas ele solicita uma outra inscrição no outro estado. Por exemplo, se ele for atuar como farmacêutico no Amazonas e se ele for atuar como farmacêutico no estado de Roraima, ele não precisa pedir a transferência do estado do Amazonas. Ele pode manter o registro no estado do Amazonas e solicitar uma inscrição secundária no estado de Roraima. Mas, se o colega farmacêutico ele sair do estado do Amazonas e for atuar no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele precisa, e for atuar unicamente no estado do Rio de Janeiro, e for morar no estado do Rio de Janeiro, ele precisa pedir a transferência do domicílio do registro dele profissional. Então ele vai ao Conselho Regional de Farmácia primeiro. Muitos colegas cometem muito erro. Eles viajam primeiro e solicitam a transferência depois. O fluxo ele vai ao primeiro Conselho Regional ao qual ele está registrado, solicita a transferência, ele vai ter uma tramitação, o presidente no final de toda a tramitação vai assinar a transferência, vai entregar a transferência ao colega farmacêutico, vai recolher a carteirinha marrom e vai transferir via SEDEX, via correio, ao CRF solicitado pelo colega farmacêutico ao qual vai ser transferido. Então, a transferência, ela tem um rito, ela tem um cuidado que tem que ser observado. Em continuidade, já finalizando, a gente está em reta final. O que significa ser farmacêutico para o senhor? A pergunta linda, inclusive. O profissional farmacêutico, ele é um profissional que está inserido em muitas áreas de cuidado. Então, ser farmacêutico significa cuidar de muitas pessoas, cuidar da vida de muitas pessoas, proteger a vida de muitas pessoas. Porque as pessoas que estão em situação de convalescência, por exemplo, elas confiam na gente quando eles recebem o medicamento, eles recebem a orientação para fazer uso de um medicamento, e um medicamento que vai impactar o sistema fisiológico de alguém. Então, você tem a possibilidade de orientá-lo adequadamente para que aquele problema de saúde venha acessar. Então, o farmacêutico, ele é um profissional essencial do cuidado à vida, na qualidade de vida das pessoas. Então, ser farmacêutico é motivo de muito orgulho. Eu não sei, quando você tira de mim um farmacêutico, eu não sei se de fato eu sei quem eu sou. Eu acho que o Reginaldo e o farmacêutico, eles estão juntos tanto tempo, durante o dia, eu acho que isso se tornou tão inerente que eu não sei se eu me reconheço sem ser farmacêutico.